Olá, jovens, tudo bem? Nós estamos aqui na segunda aula de Geografia comigo, professor Cassie Silva, tá certo? E para começar, só gostaria de falar que continuem em casa, tá certo? Que isso é muito importante, que é para, em breve, nós estarmos todos reunidos novamente, tudo bem? A aula de hoje, tá certo? A gente vou começar fazendo a correção daquelas questões que eu vou passar para vocês em formato de PDF, tudo bem? Então, vamos lá dar início. A primeira questão, tá certo? Ele queria que vocês marcassem V ou E, tá certo? Para os movimentos que a Terra realiza. No caso, é o movimento de rotação e o movimento de translação, certo? Ou seja, marcaria verdadeiro ou falso, de acordo com as características de cada um. Então, vamos lá. No primeiro aqui. Os movimentos que o planeta Terra realiza não ocasionam nenhuma influência perceptível, no caso, eles ocasionam sim, tá certo? Principalmente a rotação, que é o que dá origem aos dias e às noites. Então, essa aqui seria falsa, ok? Próxima. O movimento de rotação, que dura aproximadamente 24 horas, para dar uma volta completa, é o movimento mais perceptível, pois dá origem aos dias e às noites. No caso, seria verdadeiro, ok? Só lembrando que caso essa afirmação estivesse falando que era 24 horas, tá certo? Seria errado, tudo bem? Então vamos lá. Próximo. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza no seu próprio eixo e dá origem às 4 estações do ano. Essa informação está quase que completa, tá certo? O que está deixando ela errada aqui é justamente esse aqui. Movimento que a Terra realiza no seu próprio eixo. Na verdade, esse movimento aí é o de rotação e não de translação. Consequentemente, este item está errado, ou seja, é falso, ok? Próximo. Os movimentos de rotação e translação são responsáveis por distribuir calor no planeta Terra? Ok, esse item é verdadeiro, tá certo? Consequentemente, esse movimento que vai distribuir calor é o que também possibilita a existência de vida em nosso planeta. Consequentemente, esse item é verdadeiro, então a questão é o item B seria o item correto, ok? Vamos lá para a próxima questão. Pronto. Essa questão aqui é que alguns de vocês estavam tendo dúvidas, tá certo? Mas ela é uma questão bem simples, ok? Esse aqui, pessoal, os números que estão aqui embaixo, é justamente indicando o fuso, a distância em relação ao meridiano de Greenwich, tá certo? Ou seja, vocês não precisariam levar em consideração esses números para responder a questão, ok? Então, vamos lá. Sabemos que o sistema de fuso horário foi criado com a intenção de padronizar a contagem de tempo nos países. A linha ao qual se baseia as horas é o fuso horário 0 graus, localizado no meridiano de Greenwich, que aumenta 1 hora se desloca para leste e diminui 1 hora quando se desloca para oeste. E aí nós teremos que fazer a questão agora, tá certo? Seria o quê? Vamos supor que são 10 horas no Ceará. O Ceará está aqui, ok? Que horas vai ser no Acre? Olha onde é que o Acre está, tá certo? Ou seja, 1, 2. Ou seja, praticamente a distância somente de um fuso, tá certo? Você saiu de um para outro. Ou seja, era só você fazer o quê? Pegar, seriam 10 horas no Ceará, não é isso? E teria que saber quantos fusos ele muda. Ele só mudou praticamente um fuso, tá certo? Então ficaria o quê? Menos 1 hora. Consequentemente, seria 9 horas da manhã no Acre. Tudo bem? Então a resposta seria essa, de acordo com a imagem, ok? Então o item correto seria o item D. Próxima questão, terceira. Essa questão aqui, alguns alunos também estavam com dúvidas, tá certo? Mas na verdade ela é bem simples, ok? É só para sabermos a escala real. E ele deu aqui o quê? A escala numérica, tá certo? Como é que a gente vai saber? É só multiplicar, tá certo? A distância em centímetros por esse número, ok? Consequentemente, nós teremos aí a distância real, ok? No caso aí, se a distância do Rio de Brasília a Rio de Janeiro são 3 centímetros, era só ter multiplicado, tá certo? 3 vezes este número aqui, ok? Consequentemente, o item correto seria o item
D. Um pouco aí de matemática simples para vocês, certo? Multiplicação. Ou seja, basta multiplicar a distância em centímetros pela escala. Dessa forma, a gente teria a distância real, tudo bem? Então, vamos lá para a próxima questão. Pronto. Quarta questão. Era para marcar o item incorreto, tá certo? A respeito das características do tempo geológico e do tempo histórico, ok? Item A. O tempo geológico é marcado pelo surgimento do planeta Terra, no qual ocorreram os eventos naturais? Corretíssimo, tá certo? Item B. O tempo histórico é caracterizado pelo surgimento do ser humano e teve início a história da humanidade? Também corretíssimo. C. São exemplos de tempo geológico, formação de cadeias de montanhas, o deslocamento das placas tectônicas? Também. Aí eu já falo para vocês, certo? Referente ao item A, certo? Ou seja, se está relacionado ao processo de evolução, de formação do planeta Terra, é chamado de tempo geológico. Então, seria verdadeiro, ok? E o item D. O tempo geológico e o tempo histórico apresentam as mesmas características, ou seja, aí já estaria errado. Então, o item incorreto seria o item D. E a última questão. O ponto de vista de um mapa é a posição de onde devemos observar os objetos e os espaços. Sabendo disso, associa as diferentes visões e suas respectivas características. Tá certo? Que era uma questão bem simples também, ok? Ou seja, visão horizontal. A visão horizontal, pessoal, justamente é que nós estamos vendo de frente, ok? Ou seja, seria justamente o segundo aqui, os eventos que terrestres podem ser visualizados de frente, ou seja, seria o item 1, certo? 2. Visão oblíqua. Oblíqua, pessoal, também seria a diagonal, aquela que nós conseguimos ver uma parte de cima e uma parte de baixo, ou no caso da frente, tá certo? Da imagem. Então, essa seria o último item aqui, ok? E a visão vertical, que é aquela que nós vemos a imagem de cima para baixo, ok? Então, o item correto é o item 6, ok? Sequência 3, 1, 2, tudo bem? Finalizado a correção, nós vamos dar início, tá certo? Ao conteúdo, tudo bem? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a formação e a transformação do relevo, tudo bem? Mas para começar, eu trouxe uma definição bem simples do que seria relevo para vocês, tá certo? É justamente essa. Seriam as várias formas ao qual se encontra a superfície terrestre. Nós sabemos que o relevo, certo? A superfície da Terra, ela não é plana. Existem várias ondulações. E são justamente essas ondulações que nós chamamos de relevo, ok? E aí você pode perguntar, mas professor, quem é que modelou o relevo? Tá certo? E aí já tivemos até uma aula sobre isso, tá certo? São o quê? Os agentes internos e externos que são responsáveis por formar e por modelar o relevo, tá certo? E aqui eu coloquei alguns exemplos de agentes internos, o tectonismo e o vulcanismo, tá certo? Lembrando que eles, além de modificar o relevo, eles também podem formar relevo, principalmente o vulcanismo, tá certo? Por quê? Porque aqui ele vai ter a liberação do magma e a solidificação do magma. Nós temos o quê? A formação de rochas. Consequentemente, vai formar um novo relevo, tudo bem? E os agentes externos são aqueles que vão modelar o relevo, tá certo? E aí, o principal desses agentes modeladores do relevo, nós temos a ação das águas, a força dos ventos, tá certo? E também o ser humano, que ele é um grande agente externo que modela o relevo, tudo bem? Então vamos lá. Aqui é apenas uma imagem, tá certo? Mostrando para vocês que o relevo, tá certo? Em várias regiões, ele não se encontra plano, tá certo? Ou seja, ele realmente é bastante ondulado, dependendo do tipo de relevo, ok? Que nós vamos ver na próxima aula. E aqui seria um exemplo do vulcanismo. No caso, o magma, quando ele entra em contato com a água, ele vai se solidificar virando rocha, ou seja, ele vai aumentar, tá certo? A superfície terrestre, consequentemente formando novos relevos, tudo bem? E aqui a poça da água, que é responsável por esculpir o relevo, ou seja, um agente modelador, tá certo? Que é um exemplo.
Essa região aqui mais baixa, onde tem esse rio, ele era praticamente da mesma altura. Ou seja, esse rio percorrendo o mesmo local durante milhões de anos, ele tende a fazer o quê? Esculpir o relevo. Tudo bem? E falando de relevo, a gente tem que falar também dos tipos de rochas, tá certo? E o que são rochas? Rochas são compostas por minerais, e esses minerais vão ter características distintas. As rochas elas são classificadas em 3 principais grupos. São as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Nós vamos ver um pouco das características de cada uma delas, tudo bem? As rochas ígneas ou magmáticas, elas se formam a partir do resfriamento do magma, tá certo? O magma se solidifica virando assim uma rocha, tá certo? E aí tem um detalhe: se esse magma, a rocha, no caso magmática, elas resfriarem e virar uma rocha ainda dentro da crosta terrestre, ela é chamada de intrusiva. E se ela se solidifica já na superfície, é chamada de extrusiva, tudo bem? E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá certo, de rochas ígneas ou magmáticas. Nós temos o basalto, que é chamado também de rocha vulcânica. Essa aqui é uma rocha extrusiva, ou seja, solidificou fora da superfície da Terra, certo? Nós temos o andesito, o zeolito, o gabbro, o diorito e o granito, tá certo? Essas duas aqui, principalmente o granito, você pode observar que ela tem essas manchas. Essas manchas justamente os minerais que compõem a rocha. Por que é visível? Porque ele se resfriou dentro da crosta terrestre, consequentemente ele durou mais tempo para se resfriar e foi possível assim os minerais eles se juntarem e tornando visíveis, ok? E aí nós temos agora as rochas magmáticas, tá certo? Ou melhor, metamórficas, tá certo? Esse nome aqui está errado, é metamórficas. As rochas metamórficas, tá certo? Elas têm como principal característica essa mudança, tá certo? E essa mudança ela vai ocorrer porque ela vai sofrer ação de elevadas temperaturas e de grande pressão, no caso no interior do planeta, tá certo? E aqui, esse exemplo aqui de rocha, tá certo? É uma rocha magmática, como nós vimos na imagem anterior, tá certo? Só que quando ele sofre esse processo de metamorfismo, ou seja, sofre uma grande pressão e uma elevada temperatura, ele vai virar o gneiss, tá certo? E uma característica é justamente essa aqui, ó. Vocês podem observar que essas listras aqui são justamente os minerais que se reorganizaram por conta da pressão e da elevada temperatura, ok? E já essa rocha aqui é uma rocha sedimentar, tá certo? O calcário. E quando ele sofre um processo de metamorfização, tá certo? Ou seja, elevadas temperaturas e elevada pressão, ele vai virar o mármore. E esse mármore seria aquela rocha branca que utilizam para colocar nas janelas, tá certo? Ou seja, essas aqui são as principais características das rochas metamórficas, ok? Que é essa mudança, ok? E o último grupo de rochas são as rochas sedimentares, tudo bem? As rochas sedimentares, elas tendem a se formar nas bacias de sedimentos. São regiões de relevo mais baixo que recebem sedimentos de outras rochas, tudo bem? E aqui nós temos a argila, por exemplo, quando ele sofre o processo de diagênese, que seria o quê? O processo de formação das rochas, que seria o processo de solidificação dessas rochas. Ela vai virar o argilito, ok? Nós temos a areia. Quando ele sofre o mesmo processo, a diagênese, ele vira o arenito, também é uma rocha sedimentar. Nós temos também balastos, você pode ver que são fragmentos de rocha bem maior, tá certo? Mas que quando ele sofre um processo de diagênese, tá certo? Ele vai virar o conglomerado, que também pode ser chamado de brecha, tá certo? Ou seja, uma rocha composta por vários outros fragmentos de rocha. Uma característica muito marcante das rochas sedimentares é que elas apresentam vários poros, tá certo? Enfim, ou seja, essas aqui são as rochas sedimentares, são rochas que foram formadas a partir de outras rochas, ok? E aí você já tem os minérios, tá certo? Os minérios, pessoal, nós temos vários tipos, tá certo? E esses minérios tem um valor econômico, por isso ele recebe esse nome. No caso, ele é um mineral,
tá certo? Quando ele recebe, tem um certo valor econômico, é chamado de minério. E nós temos exemplo, minério de ferro, nós temos o ouro e por aí vai. E aqui é só preciso observar a distribuição desses minérios no território brasileiro, ok? E é isso. Até a próxima aula. Um forte abraço.